Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio, e nessa série de vídeos eu quero te mostrar como desenvolver caixas de alto desempenho e compor o seu arranjo do sistema de som para poder tirar o máximo de resultado possível, certo? Lá no primeiro vídeo da série eu falei sobre alto-falantes porque é impossível tirar um bom resultado de uma caixa acústica sem que você conheça o propulsor dela, né, que é o próprio alto-falante. No segundo vídeo a gente falou sobre os diversos tipos de caixa acústica, inclusive eu te mostrei como você pode posicionar o duto da sua caixa, principalmente médio grave, porque foi o assunto da semana passada que eu vi rolar aí nas redes sociais, né? Então, eu fiz questão de te mostrar, a gente teve teste prático, inclusive, de medição de curva de resposta e medição de temperatura do alto-falante dentro da caixa acústica, de acordo com a posição do duto. Então faz o seguinte, ó, antes de continuar aqui nessa terceira aula, se você ainda não assistiu, volta, provavelmente tá aqui em cima os links, né? Tem a primeira aula e depois tem a segunda. Primeiro sobre alto-falante, segundo sobre caixas acústicas, e essa aqui nós vamos falar sobre arranjo. Você vai entender como posicionar cada uma das vias do seu sistema de som e também vai ver se é melhor usar driver fenólico, driver TI, tweeter, e isso a gente vai ver na aula de hoje também, certo? Mas antes da gente começar, eu tô aqui respondendo as mensagens e a todos os e-mails que eu recebi. Quero agradecer se porventura você fez contato comigo, me mandou uma mensagem, tá aqui embaixo, né? Aqui embaixo a gente tem uma seção de comentários para você participar, ou se você me mandou um e-mail. Nós tivemos mais de 300 comentários, né? Mais precisamente agora que eu estou respondendo 311 comentários. Eu respondi a grande maioria deles. Até o final do dia de hoje vai estar respondido 100% dos comentários que estão aqui embaixo. Se eu não respondi tua dúvida nos vídeos, eu vou respondendo nos comentários. E os e-mails eu acredito que até o final de semana eu vou estar colocando em dia aí também, certo? Então, quero agradecer, teve muita gente interessada em entrar no nosso grupo fechado de estudo, né? Se você não sabe, a gente tem um grupo de pessoas que estudam áudio, que estão aí para contribuir com o crescimento do nosso mercado. E eu costumo dizer que é o seguinte, se a gente quer um crescimento grande, se a gente quer algo muito grande, essa coisa grande ela é composta de diversas coisas médias. E essas diversas coisas médias são compostas por diversas coisas pequenas. Então, o menor que seja o teu trabalho para a evolução do nosso mercado, pode ter certeza que ele vai ter uma contribuição violenta para o crescimento do grande. E é assim que eu estou contribuindo, com esse workshop gratuito, fazendo a minha parte com os pequenos pedaços para a construção do médio, e eu tenho alguns grupos fechados de estudo, que é onde eu dedico 100% do meu tempo para que essas pessoas possam aprender cada vez mais e aí sim também contribuir e perpetuar essas ideias, né, cara? E eu fico muito feliz em saber que o Projeto Estudo do Áudio está realmente fazendo muitas pessoas mudarem o seu destino, mudarem a sua vida, né, cara? Porque estão transformando a paixão que nós temos aqui pelo áudio em profissão, né? E nada melhor do que você transformar aquilo que você ama em profissão, né? Porque aí você vive, eu brinco, você não trabalha mais, né? Você vive se divertindo com aquilo que você gosta de fazer. E a prova real disso foi o depoimento agora que você vai ver do Thiago Damião, que é um cara que sempre foi apaixonado por áudio, a gente tem uma relação muito legal, conversamos muito por telefone e pelo WhatsApp, e o Thiago hoje que participa aí de um dos maiores projetos de som automotivo do Brasil, né? Então, dá uma olhada no depoimento dele e te vejo então já na aula sobre arranjo. Meu nome é Thiago Damião, eu faço parte do estudo do áudio e eu vou contar um pouquinho da minha história aqui com áudio. Como todo mundo que gosta de áudio e sempre procurou gostar, escutar, montar um som, eu sempre gostei. Mas o que acontecia muito é a dificuldade mesmo, de você ter um diferencial num sistema e você não conseguir chegar num resultado. Mas devido ao mercado mesmo, não ter profissionais muito qualificados, a gente sempre fica limitado ao que o mercado oferece. Então, sendo assim, em 2015, 2014, eu vinha conhecer o Renan pela internet, pelo projeto da C10. E aquilo me instigou a estudar, a procurar estudar áudio. Então, em 2015, ele teve um curso em Canoas e eu me desloquei até cá para conhecer o Renan e o projeto da C10. Então, a partir daquele momento, eu pude começar a entender melhor o que vem ser áudio, o que vem a ser estudar áudio. Eu me matriculei depois no curso online dele e a gente vem estudando e o conhecimento, os resultados,
eles vêm acontecendo. Comecei até a compartilhar o que eu aprendi de uma forma mais prazerosa e ter isso como discussão diária com o pessoal. Então acaba que você contribui com o mercado, você evolui o seu conceito e logicamente você vem trazendo quem está em volta de você junto, porque são conceitos novos na sua cabeça, são concepções novas de uma coisa que já é velha, mas de fato é pouco explorada pelo nosso mercado e pelos profissionais. Então a questão do estudo do áudio, ela tem me ajudado dessa forma, de visualizar o áudio de uma maneira inteligente, objetiva, né, e prioritária. Inclusive, esse estudo meu constante veio abrindo muitas portas para mim. E recentemente eu estou tendo a oportunidade de participar, eu fui convidado, né, para estar participando dos maiores projetos de som automotivo do Brasil. Então, o estudo do áudio realmente ele veio para transformar a minha vida como profissional, como pessoa e, acima de tudo, como ser humano. Então vamos lá, cara. Falar então agora sobre arranjo no sistema de som, o que é de extrema importância para que você possa tirar o máximo de resultado possível. Eu sempre gosto de contar a historinha do queijo, né? Uma certa vez a minha mulher foi fazer lá uma janta pra gente, né, cara? E ela queria botar queijo ali e pediu pra ir no mercado comprar. Eu fui lá e comprei aquele queijo, sabe, todo furadinho assim, trouxe pra ela e entreguei assim. Ela olhou e disse, não, mas essa quantidade aqui é pouca. Eu preciso de mais, vai lá buscar mais. Eu fui no mercado, comprei muito mais queijo e trouxe pra ela. Só que acontece, cara, aquele queijo, ele é furado, né? Então, quanto tu tem queijo, na verdade não tem, por causa daqueles furos. Então, eu fui lá para comprar mais queijo, quanto mais queijo, menos queijo, né? Então, por causa daquela região que não tinha. E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes, a gente no intuito de querer ter um sistema de som maior, mais forte, tocando mais, né, com mais pressão sonora, a gente vai colocando muitos falantes. Só que se esse negócio não tiver de uma maneira ordenada, não tiver num local certo, ele muito mais vai atrapalhar do que ajudar. Você vai começar a ter sucessão de cancelamento que aquelas vias vão atrapalhar, ao invés de estar gerando níveis de pressão sonora, certo? Então a ideia aqui é poder te mostrar como é que você pode tirar o melhor aproveitamento possível e ter o máximo de resultado. Sempre lembrando que é o seguinte, tá? Na matemática pura a gente considera tudo como exato, certo? E no áudio, na verdade, a gente deixa de perder, porque a gente considera que seria o zero absoluto, seria o máximo de resultado que você possa ter na matemática, no projeto, só que na medida que você vai montando o teu sistema, você começa a perder de uma coisa ou outra. E a ideia, então, é eu trazer informação para você não ter mais essas perdas, beleza? Então, é claro que para falar sobre arranjo, a gente vai ter que voltar a falar da resposta de frequência no nosso alto-falante, porque esse é o objetivo de um sistema de som. Você quer que ele tenha a capacidade de reproduzir as mais baixas frequências, né, responsável pelo grave, pelo peso do sistema, até as frequências mais altas, que é o agudão, certo? É aquele brilho que algumas pessoas falam. Muito cuidado na hora de falar sobre isso, chamar de região mono e região estéreo, tá? Tem algumas pessoas que dizem que a baixa frequência é o mono e o alto é o estéreo. Cara, isso é uma questão de ligação só entre esquerda e direito, certo? Lá é agudo e a baixa é o grave, tá? Com a região de média frequência no meio. O que acontece? Imagina que a gente tem dois caras aqui, nós temos dois amigos em que eu vou pedir para esses caras correrem, tocar lá na parede e voltar até mim. E eles têm que fazer esses ciclos várias vezes por segundo. O que vai acontecer é que o cara magrinho, ele tem mais agilidade. Ele vai e volta, né? Ele toca e volta na parede muito mais vezes e mais rápido. Enquanto o cara mais gordinho, ele é um pouco mais lento e mais demoradão para fazer esse ciclo. Em contrapartida, o cara mais gordinho, ele tende a deslocar muito mais massa de ar do que o cara mais magrinho. E quando a gente está falando de frequência muito baixa, a gente está falando de deslocamento de massa de ar. E deslocamento de massa de ar é quem causa aquela emoção na gente, né? Pode ver, explosões, tiro, trovões, tudo isso tem frequências baixíssimas por causa desse deslocamento de massa de ar. Já a alta frequência, ela precisa de agilidade, ela precisa de velocidade para trazer aquele agudão. E por que eu estou te contando isso? Porque é muito difícil, é praticamente impossível a gente ter um alto-falante que ele seja grande o suficiente para deslocar boa quantidade de massa de ar para responder a baixas frequências e ainda assim ser ágil o suficiente para responder a altíssima frequência.
Então é o momento da gente separar cada uma das regiões que a gente tende a ouvir em falantes distintos, em falantes diferentes. Deixar aquele que é melhor para as baixas e aqueles que é melhores para alta. E é isso que a gente chama de ponto de crossover. A gente delimita uma região de frequência usando um equipamento chamado de crossover, delimita uma região para dizer até onde cada um dos sistemas tem que atuar. Lá na primeira aula, a gente falou que o crossover, o alto-falante, né, ele precisa de uma região limitante que é onde ele tende a responder melhor. Então o crossover ele tem esse papel de definir a resposta de frequência, mas também ele tem o papel de proteger o teu alto-falante. Aqui eu vou falar apenas sobre como definir a resposta de frequência a partir do crossover, tá? Mas lembre-se que ele tem um papel fundamental de proteger o seu alto-falante contra excesso de deslocamento na baixa frequência ou acabar recebendo muita energia em alta, onde ele não é muito bom para dissipar calor e também não é muito bom para atuar naquela região. Então, o que acontece? Quando eu pego o alto-falante, imagina que eu estou usando um alto-falante de 12 polegadas, né? A gente está percebendo que o ponto de crossover aqui está acontecendo perto de 2 kHz, né? 2000 Hz. Um alto-falante de 12 polegadas e logo na sequência eu subo com um driver TI, eu estou dizendo que o 12 polegadas faz a região de baixa frequência, enquanto o driver TI faz a região de alta frequência. Aqui nós temos então o ponto de crossover, aonde eles se cruzam, certo? Então, nesse ponto aqui, ambos vão tocar junto, que vai gerar um certo nível de pressão sonora e resultar numa resposta flat. E esse é o nosso objetivo quando a gente começa a colocar mais vias no nosso sistema. A gente ainda quer ter a capacidade do sistema de responder flat, né? Ou seja, ter a mesma intensidade de pressão sonora em todas as frequências, porém, sem sacrificar muito cada um dos falantes. Então, por isso que eu separo as vias. Deixo o falante que é melhor nas altas e o falante que é melhor nas baixas frequências. O que acontece é que muita gente andou me perguntando por e-mail e por mensagem se era muito melhor montar um sistema 2 vias, né, que é o caso que eu estou falando aqui, mas principalmente sistemas 3 vias ou 4 vias. Você vai perceber que no áudio tudo depende. Por que depende? Aqui nós estamos falando de um sistema de 2 vias. Teoricamente, ele tem boa capacidade de responder baixa frequência, região de médio e região de agudo. Então, esse sistema, mesmo que a gente esteja falando de apenas 2 únicas vias, ele tem a capacidade tranquilamente de responder um range muito grande de frequências, tá? Agora, se porventura eu precisar dar mais energia, é natural que eu tenha que limitar mais a banda passante, ou seja, limitar a região de trabalho de cada alto-falante, porque assim eu consigo descarregar muito mais energia para ele. Então, se eu aumento a quantidade de vias, eu restringo onde cada um dos falantes trabalha e consigo descarregar muito mais energia. Agora, não quer dizer necessariamente que um toque com mais ou menos qualidade, certo? Porque a gente pode ter um sistema 2 vias, como a gente tem, por exemplo, em home studio, tocando com uma fidelidade perfeita, da mesma forma que a gente pode ter um sistema 4 vias, que vê em alguns paredões, em shows, né, em eventos, que também toque com extrema qualidade. Então, quantidade de vias não quer dizer muito sobre a qualidade, né? Isso vai depender do equipamento, né, os produtos falantes que você estiver utilizando. Agora, se você não tem muita experiência com alinhamento, com acerto de sistema, 2 vias é prática, né? 3 vias é rapidinho, você consegue ter mais facilidade de acerto. À medida que você vai aumentando a quantidade de vias, os problemas poderão surgir. Também recebi muitas perguntas de pessoas perguntando para mim se era mais interessante usar drivers fenólicos com tweeter ou apenas driver TI. E mais uma vez, depende. Porque como eu estou mostrando para você agora, você tem que ir fazer com que o alto-falante atue em uma determinada região, aonde você quer preencher. Então, se porventura eu estiver usando um driver 405, que ele não é muito legal nas altas frequências, apesar dele subir lá nos 6.000, 7.000, ele não apresenta essa região tão legal de ouvir, porque ele tem um domo muito grande, ele tem uma certa dificuldade de se mover em alta frequência. E ele também é melhor para as baixas frequências. Se eu pegar uma 405 e tentar usar com um tweeter, por exemplo, o tweeter é muito bom do agudo, mas ele não é muito bom de baixa. Então eu vou pegar um falante, que é um tweeter, que ele não é muito bom para descer, e vou pegar um driver 405, que ele não é tão bom para subir. Então aquela região ali, perto de 5, 6.000 Hz, não vai ser tão bem pronunciada, provavelmente eu vou ter que ter um trabalho ali naquela região. Se eu pegar um driver TI, por exemplo, que ele pode descer um pouco mais, indo na região dos 4, 3.000 Hz, eu consigo fazer com que ele cruze ali naquele ponto com uma 405, por exemplo. Então, cara, não existe uma regra de que fenólico tem que ser usado com TI
ou com Twitter e TI sozinho. Você pode, inclusive, se quiser, usar os três, fenólico, TI e Twitter. É claro que você começa a aumentar a quantidade de vias, porque se você botar um Twitter, um TI, um fenólico, você vai ter que botar um falante médio grave e depois um grave, você está tendo 5 vias. Os trabalhos para acertar isso são muito maiores e a probabilidade da erro é muito grande, certo? Agora vamos fazer o seguinte, ao invés de eu estar falando para você, seria interessante eu te mostrar isso. Vamos lá para fora agora, eu vou te mostrar então um sisteminha com fenólicos, com Twitter e com driver TI. Vem comigo. Bem, então tá aí, ó. Novamente estamos aqui fora, né? Como você assistiu a segunda aula lá, nós temos uma via aqui, por isso que nós temos um barulhão. Mas é interessante no ambiente aberto porque fica mais realista a nossa medição. Então eu tenho aqui, ó, uma D405, certo? Ligado numa 1450. Eu tenho um driver TI aqui, 220, ligado na cornetinha 1125 e tenho aqui um Twitter, tá? Para fazer a parte de alta frequência, beleza? Agora dá uma olhada aqui na tela do computador. Bem, então estamos aqui, eu vou liberar a primeira via, que é o meu médio grave, tá? Agora eu vou liberar o meu driver que já está com high pass em 500 Hz, Butterworth. Vou liberar o meu TI que está com high pass em 1500 Hz. E vou liberar meu Twitter que está com high pass em 5000 Hz. A ideia de ter colocado esse high pass é para que eu possa proteger os drivers. Então todos eles estão com high pass, tá? A minha caixa de médio grave aqui está com high pass em 80 Hz, tá? Então o menos 6 dB dela está passando por volta de 86. Ela tem o platô aqui próximo do zero e tem esse pico característico da corneta, em qual esse projeto foi feito propositalmente com esse ganho de 8 decibéis ao redor dos 315 Hz. Depois ela passa no menos 6 ali na região dos 800, aonde sobe o meu driver fenólico, tá? Então o meu fenólico não tem low pass e teoricamente o menos 6 dele tá indo ali na casa dos 5600 Hz, mais ou menos. Já o meu driver TI, se eu for olhar o menos 6 dB dele, tá passando ao redor dos 1800 Hz, né? Lembrando que ele já tem um high pass, assim como o fenólico tem um high pass também, e tá indo tranquilamente lá na casa dos 20.000 Hz, tá? Se eu for contemplar, menos 6 dB, tá ok? Então ele está passando tranquilamente nas altas. Já o meu Twitter, ele está subindo a menos 6 dB na região de 5000 Hz, mais ou menos, e também está indo tranquilamente lá nos agudão, né? O menos 6 dB dele está passando em torno de 19 Hz. Então perceba, ó, se eu tirar o Twitter desse sistema, eu tenho então o 12 polegadas fazendo baixa, o meu fenólico fazendo a região de voz, que cruza com o meu TI, pode cruzar ali ao redor de 2.800, 3.000 Hz com o meu TI, e o meu TI responde tranquilamente os agudãos. Tirar esse meu TI aqui e colocar o meu Twitter, né? Ambos vão estar cruzando ali perto dos 5.500, 6.000 Hz, tá? Mas essa região daqui vai precisar de bastante trabalho para ser preenchida. Por isso que, particularmente, eu prefiro a transição do fenólico com TI. Eles vão apresentar um comportamento muito interessante, certo? O que não é proibitivo você usar o Twitter também. Então, vai muito da aplicação que você busca, mas particularmente falando, nos agudos ambos respondem relativamente parecido, com a vantagem de que o TI, ele está na corneta, vai tender a jogar o agudo muito mais longe, certo? Então é isso, voltamos aqui, cara, você viu que realmente dá, dependendo do que você busca, dá para utilizar o Twitter com fenólico, com TI, né? Desde que você tenha as regiões de frequências preenchidas e que você busque a intensidade sonora que você pretende, né? Agora, vamos lá. Um cuidado que nós temos que ter é que não adianta apenas medir resposta de frequência e ter um sistema totalmente flat se eles não tiverem um bom acoplamento, se eles não tiverem uma interação mútua entre eles, porque a gente não vai ter um negócio soando naturalmente. O ideal é que a gente possa ter um sistema de som tocando como se ele fosse um único alto-falante. Esse é o objetivo, né, do alinhamento. É fazer com que, mesmo o sistema tendo 3, 4, 5 vias, você possa ouvir como se aquilo fosse um único falante tocando. Agora vamos lá para você entender um pouco mais sobre acoplamento. Peguei uma caixinha aqui de home studio normal, com 2 vias, e eu tenho um ponto de crossover entre elas, vamos dizer, em 2000 Hz, tá? Como a gente viu na resposta anterior. Então eu tenho o meu Twitter, tenho o meu alto-falante. Se a gente for levar em consideração o comprimento de onda, nós temos que o comprimento de onda é a velocidade do som dividido pela frequência.
certo? Então, pensa aqui, ó. Imagina que meu alto-falante vai emitir a frequência de 2000 Hz e o meu tweeter também vai emitir a frequência de 2000 Hz. Ambos vão tocar a mesma frequência. Lembra que quando eu mostrei naquele slide anterior, no ponto de crossover, ambos tocam junto, certo? Então, se ambos estão tocando junto, imagina que os dois emitiram essa frequência. Se você perceber, a energia gerada pelo tweeter em relação à energia gerada pelo alto-falante, eles estão dando uma lambida, estão pegando ali um pouquinho entre eles. Agora vamos lá, ó. Olha na fórmula. Se porventura eu diminuir o meu comprimento de onda, é que eu estou aumentando a minha frequência, né? Ou vice-versa. Se eu aumentar a minha frequência, eu estou diminuindo o meu comprimento de onda. Então, vamos supor que agora a gente mudou o ponto de crossover lá para os 3, 4 mil Hz. Quer dizer que o meu comprimento de onda está diminuindo, a energia gerada pelos alto-falantes estão diminuindo, porque à medida que a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui, e percebe que agora eles não se encontram mais, agora tem um buraco entre eles. O que acontece? Se você estiver na altura do tweeter, você está ouvindo só o tweeter. Se você ficar entre eles, você está ouvindo pouco sinal, pouca energia. E se você ficar abaixo, você está ouvindo só o alto-falante e você perde interação e os ganhos efetivos que essas duas vias deveriam acontecer. O que seria ideal? A gente baixar o ponto de crossover. Imagina que ao invés de 4.000, eu trago esse cara ali para uns 1.000 Hz, 800 Hz. Quer dizer que o comprimento, a frequência está baixando do ponto de crossover, o comprimento de onda está aumentando. Então a bola, né, a energia gerada pelo alto-falante aumentou no ponto de crossover, tá? Lembre-se que essa variação acontece exatamente no ponto de crossover. Então percebe que o sinal gerado pelo alto-falante invade muito o sinal gerado pelo tweeter e aqui nesses pontos ambos tocam juntos. Se ambos tocam junto, eu tenho um aumento de pressão sonora. Eu tenho um tweeter ou um driver, né, gerando pressão e o falante gerando pressão na mesma frequência, o que faz aumentar o ganho, certo? Claro que ali a gente tem que ter acerto de fase, né, o delay, que aí é assunto para um workshop sobre alinhamentos de sistema. Aqui eu quero te falar sobre acoplamento. O que quer dizer isso? Que quanto mais perto as vias estiverem, melhor. Só que, claro, e o ideal é que no ponto de crossover você busque a frequência mais baixa possível. Então, se eu estiver falando de uma fenólica 405 com um tweeter, nós estamos falando do ponto de crossover lá perto dos 6.000 Hz, onde o comprimento de onda é muito pequenininha. Qualquer distância que eu der dessas vias, eu já perdi acoplamento entre elas. Então, eu não tenho os ganhos efetivos. Em contrapartida, quando eu coloco uma TI, que a gente pode cruzar ali nos 3.000, 2.000 Hz, esse comprimento de onda no ponto de crossover maior, é mais fácil delas terem acoplamento. Tá fazendo sentido para ti? Então, mais uma vez, esse também é um dos motivos que eu acabo optando por fenólico e TI, porque eu melhoro o ponto de transição entre eles e melhoro o acoplamento entre as vias. Tá ficando claro para você até agora aqui? Então vamos lá. Pensando dessa maneira, é o mesmo conceito que se usa em sistemas de line array. Por quê? Porque aqui eles buscam o acoplamento ideal numa única caixa, tá? Então se você perceber, eu tenho o agudo aqui no meio, eu tenho o médio aqui e depois eu tenho o grave nas pontas. Então percebe que à medida que a frequência vai aumentando, as vias vão ficando cada vez mais próximas, elas vão se aproximando cada vez mais, certo? E é basicamente o conceito que a gente usa nesses tipos de sistema que hoje é usado em grande escala aí, em shows, em eventos, né? E eu brinco que eu não imagino que os caras devem estar errados para estar fazendo isso. Agora, pensa o seguinte, ó. Se eu tiver um driver um do lado do outro, e eu tiver aqui nessa lateral, o tempo de ouvir um driver é diferente do tempo de ouvir um outro. Se eu coloco esse negócio na vertical, o tempo que eu ouço são iguais. Então eu melhoro ainda o tempo de entrega do sinal até ter ouvido. Então, além de eu melhorar o acoplamento, o arranjo vertical também tende a ter melhores ganhos, certo? E por que isso acontece? Pensa mais uma vez. Então tá aqui uma caixa de line. Eu tenho falantes de 12 polegadas, que a gente está falando algo em torno de 32 centímetros, tá? Então, se eu pegar a velocidade do som dividir pela frequência, de 32, no caso dividir pela distância de 32 centímetros, nós estamos falando algo em torno de 1.075 Hz, certo? Uns 1.000 Hz. Então, ou seja, o diâmetro de um falante de 12 polegadas, ele tem praticamente a frequência de 1.000 Hz. Se essa frequência aumenta, essa energia gerada diminui. Então vai ficar menor do que um alto-falante de 12. Se essa frequência baixa, a energia gerada pelo alto-falante aumenta e eu aumento esse comprimento de onda. Então vamos lá.
Imagina que esses dois 12 polegadas estão emitindo 1000 Hz. Concorda comigo que o sinal se encontrou, mas estão dando só uma lambida? Se eu pegar esse line e virar de lado, ó, tá aqui, ó, energia gerada pelo um 12, energia gerada pelo outro 12. Se eu tiver parado exatamente aqui, eu vou ter ganho. Se eu tiver no meio, o ganho cai um pouco, depois eu vou para ali e tenho ganho novamente. Então, eles até se encontram a energia da frequência máxima gerada por ele, tá? Se o 12 vai tocar 100 Hz, esse comprimento de onda é muito grande e não tem problema. Vai ter interação entre eles. Mas da maior frequência. Então, se ele estiver emitindo 1000 Hz, cara, eles quase não se encontram. Isso se tiverem um próximo do outro, tá? Qualquer distânciazinha que você tiver, eu já tenho problema de acoplamento entre as vias. Agora vamos lá. Imagina que eu peguei a energia máxima desse 12 polegadas e fiz ele baixar para 100 Hz, por exemplo. Nota que eu aumento esse comprimento de onda. Aqui, eu dividi exatamente para metade, tá? Então, se ele estivesse emitindo 1000 Hz aqui, se eu dividir a frequência para 500, eu estou dobrando o tamanho dessa bola. Tá fazendo sentido para ti até agora? Então, ó, dobrei o tamanho da bola, percebe que agora a bola passa bem no meio da outra caixa e essa outra também passa bem no meio. Então, ou seja, eu dividi aquela frequência máxima por 2. Então, eu estava emitindo 1000 Hz na minha caixa acústica, estava emitindo aquele amarelo, eu agora fiz a minha caixa emitir 500 Hz. Eu aumentei o comprimento de onda e você percebe que agora eu tenho uma interação maior entre as duas vias. Levando em consideração isso que eu estou falando para você, a gente começa a ver que se eu aumentar a minha frequência, o meu 12 polegadas começa a desacoplar. Imagina que eu aumentei mais ainda, ó. A energia gerada diminui, aí sim ele perdeu o acoplamento. Então, em tese, o 12 polegadas ele consegue acoplado no máximo até 500 Hz. Eu não estou dizendo que ele não toca até 1000, ele pode tocar até 1000, você vai ouvir ele tocar até 1000, mas, porém, até 500 Hz você tem acoplamento mútuo entre eles, você tem bom ganho. Acima de 500 Hz você já perde um pouco dos ganhos devidos, certo? Então, o 12 polegadas ele pode tocar até 1000, só que o ganho efetivo por acoplamento vai acontecer até 500. Acima disso ele começa a perder acoplamento entre os falantes. Tá fazendo sentido para ti? E como é que a gente resolve esse negócio, cara? A gente pode colocar uma outra via no meio do caminho, certo? É o que a gente, por exemplo, faz com um fenólico. Se o meu 12 polegadas tem acoplamento mútuo até um 500, ou eu diminuo o tamanho do meu falante médio grave, boto um 10, por exemplo, que consegue ir até uns 800, 1000 Hz bem acoplado, ou eu faço a via de alta descer um pouco mais. Coloco um drive fenólico, que consegue vir ali em 500, 600 Hz, para encontrar com esse 12 e melhorar o acoplamento. Mais uma vez, lembre-se que nós não estamos falando apenas de resposta de frequência. Não adianta eu fazer um alinhamento de um sistema só para ter resposta plana se não existe acoplamento. Eu não vou ter ganho. Então, enquanto eu estiver no volume baixo fazendo o alinhamento, a resposta está muito boa. Só que se eu aumentar o volume ou me distanciar do sistema, a resposta já muda porque ele perdeu o acoplamento. Tá fazendo sentido? Então, esse conceito de usar falantes menores não é coisa minha não. Tá aqui um line array muito conhecido no mundo inteiro, em que já se usa falantes maiores para frequências mais baixas. À medida que a frequência vai subindo, tu vai diminuindo o diâmetro do falante, porque eu consigo aproximar um mais do outro e eu consigo melhorar o acoplamento entre eles. Agora vamos lá. A dificuldade começa a surgir quando eu preciso que esse acoplamento seja nas altíssimas frequências, no agudão. Porque a energia gerada, né, o comprimento de onda é tão pequeno que eu não consigo aproximar essas vias e não consigo melhorar o acoplamento de alta frequência. Para que isso aconteça, a gente cria um sistema chamado de guia de ondas. Qual é que é a ideia do guia de ondas? Ó? Eu consigo, então, colocar um driver grande aqui. Vamos supor que eu coloquei uma 220 Ti, que é um driver que tem 115 de diâmetro. Se eu tentar colocar uma outra aqui em cima, os conjuntos magnéticos delas vão se encontrar, não vão deixar eu aproximar mais ainda, o que vai fazer com que ela perca acoplamento de alta. E se eu estou usando uma TI, é óbvio que eu quero que ela vá acoplada pelo menos a 16.000 Hz. Então, o que eu faço? Eu coloco, por exemplo, um driver TI, e faço uma peça que tem alguns caminhos, certo? Com o mesmo tempo de propagação aqui dentro, para que cheguem em diversos outros pontos. Então, sendo assim, eu pego um driver que era grande, que tinha um único ponto de sinal, divido esses pontos para que eles saiam em diversos pontos menores. E aí eu consigo melhorar o acoplamento de alta. Um guia de ondas, comumente, ele tende a perder um pouquinho de agudo porque eu estou colocando esse caminho na frente. Mas como ele melhora o acoplamento, ele faz o agudo ir muito mais longe, certo? Então, por isso que é muito interessante ter esse controle, né, na alta frequência a partir do acoplamento. E isso é uma das vantagens do arranjo vertical, tá? Porque eu melhoro o acoplamento em cada uma das vias, né?
e você está percebendo aqui agora que à medida que a frequência vai aumentando, é legal que eu vou deixando ela cada vez mais próximas, e eu controlo também a dispersão. Porque fazendo isso, eu não deixo que o sistema jogue muita energia para o céu e nem para o chão, que não faz sentido. Eu não quero sonorizar o céu e nem o chão, e condiciono ela simplesmente para frente, certo? O arranjo vertical permite fazer isso. E foi basicamente usando essa ideia que eu desenvolvi o sistema que a gente usou na carreta Treme-Treme, né? Eu fui um dos responsáveis pelo desenvolvimento da alta frequência, eu trabalhei no alinhamento da carreta Treme-Treme, e desenvolvi os sistemas de alta frequência, usando exatamente esse conceito que eu acabei de falar para você agora. Então aqui nesse caso, a gente usa 10 polegadas, é um falante um pouco menor, eu consigo aproximar mais os falantes que vão estar no arranjo vertical, e quanto mais perto, mais próximo do centro acústico, melhor acoplamento entre eles, e consequentemente vai fazer com que eles vão mais alto acoplados, certo? Se eu estivesse usando 12 polegadas, esse acoplamento já era um pouquinho mais baixo. E aí a gente já volta também para o tópico da aula passada, que se eu tivesse colocado o meu duto na parte superior, eu distancio o meu 10 e eu perco o acoplamento em mais alta frequência para ele. Então provavelmente eles iriam acoplados em região um pouco mais baixas. Depois a gente entra com o fenólico aqui, fazendo neste caso específico acima dos 800 Hz, né? Visto que o 10 foi acoplado até 800 Hz. Acima dos 800 Hz entrou os meus drivers, e depois dos drivers eu coloquei um guia de ondas, justamente porque o guia de ondas fez eu ter o acoplamento de altíssima frequência. Poderia ter feito isso com o tweeter, sem problema algum. Coloca o tweeter um em cima do outro. Eu poderia ter colocado aqui um tweeter em cima do outro. O que acontece é que com tweeters eu também não iria conseguir aproximar muito eles. Então em altíssima frequência eu iria perder acoplamento. Então veja bem, o guia de ondas serve para eu reduzir o centro acústico e melhorar o acoplamento de alta. Eu poderia, se eu quisesse, inclusive usar um guia de ondas também nos fenólicos, para fazer com que eu melhorasse ainda mais o acoplamento de alta. Então, se eu quisesse usar, digamos, tweeter, em que o corte dele é mais alto, eu poderia usar um guia de ondas no fenólico, fazer com que ele vá acoplado até a alta frequência e depois subir com o tweeter. Mas só que o tweeter, eu também tenho um problema da distância física que não melhora o acoplamento de alta. Por isso que, usando um guia de ondas, usando um driver num guia de ondas, eu melhoro o acoplamento de agudo, o drive eu consigo descer um pouco mais, que busca o meu fenólico, faço esse ponto de crossover ser mais baixo, que melhora o acoplamento entre a via. Tá fazendo sentido para ti? Claro que você deve estar se perguntando agora, né? Tá, Renan, mas qual é um guia de ondas bom? Cara, eu particularmente desenvolvi esse guia de ondas da carreta Treme-Treme em madeira, né? Os alunos do projeto Estudo Áudio do Grupo Fechado, eu ensino como calcular um guia de ondas para ele, como melhorar esse acoplamento de alta. É claro que aqui o nosso tempo é um pouco mais curto, eu não vou conseguir detalhar exatamente como é que se faz um projeto de um guia de ondas, mas você pode construir com madeira. Aqui a gente fez com madeira. Então eu coloco meu drive e está aqui os caminhos que eu faço da alta frequência para que eu melhore o acoplamento entre elas. E foi pensando em todo esse conceito que a gente criou o arranjo vertical que foi lá para a carreta Treme-Treme, certo? Por quê? Porque eu consigo fazer com que esse médio vá muito mais longe, certo? A alta frequência e o médio, né? Aqui também a gente acabou usando corneta, porque eu queria ter aquele ganho característico no mercado de som automotivo. Então foi usado corneta no 10 polegadas, o 10 atuando de 200 até 800 Hz, depois entrou o fenólico de 800 até lá perto dos 4000 e depois usamos o guia de ondas acima de 4000. E com o arranjo vertical eu tenho controle de dispersão também. Tá fazendo sentido para ti? Ter se envolvido com o projeto da carreta Treme-Treme, cara, foi muito legal, deu muito orgulho trabalhar nele, porque ele hoje é considerado um dos maiores sistemas de som automotivos do mundo, né? Saiu até no Guinness Book já. Então, é muito orgulho ver o projeto Estudo do Áudio se envolvendo num projeto desse porte, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de levar alguns dos alunos para acompanhar a montagem do projeto. Eles viram, participaram, alguns deles participaram do alinhamento, e um deles hoje, que é o Thiago Damião, que você viu o depoimento agora aí no começo do vídeo, trabalha para a carreta Treme-Treme. Então, ele é aluno do projeto Estudo do Áudio, que em função dessa relação que a gente cria aqui dentro dessa comunidade, a gente acaba abrindo algumas portas também para os alunos do projeto. E é dessa maneira que a gente consegue ver o mercado crescendo, entendeu? Porque a gente consegue ter mais relação com o mercado e consegue inserir alguns alunos do projeto. E é muito legal, cara, porque esse projeto, eu vou deixar o próprio dono dele, que é o Fernando, falar o que ele achou do resultado que a gente conseguiu tirar dentro da carreta Treme-Treme. Então, curta aí o depoimento do Fernando. Fala, galera do som automotivo, estamos hoje aqui no interior da Treme-Treme e vamos falar um pouquinho
do novo projeto da carreta. Queria mandar um abraço para os gênios do Estúdio do Áudio e queria agradecer também ao nosso mago Renan Lopes, ele que foi muito importante para esse novo projeto que a gente queria fazer um 4 vias, entendeu? E com certeza saiu um projeto muito elogiado Brasil afora, e graças ao conjunto da família Treme Treme e Estúdio do Áudio, a galera está elogiando esse projeto. A gente usa 208 graves e geralmente os 4 vias usam o dobro de médios. Para vocês terem noção, a gente está com 208, né, como eu mencionei, e 56 médios apenas, em 3 torres e 112 drivers. Vou mostrar um pouquinho para vocês terem noção como que funciona, tá? Além desses médios, a gente tem um sistema de hidráulico que sobe e leva o som até onde a gente quer. Pode ver que está subindo, ó. Foi uma ideia nossa junto com o Renan, entendeu? Vou mostrar um pouquinho a frente dele para vocês verem como que é. É 3 torres dessa, uma lá na ponta, a do meio a gente não montou ainda porque o tempo está um pouco chuvoso, né? A gente está no Nordeste brasileiro hoje, Nordeste que é terra do médio, e estamos sendo muito elogiados por esse projeto. Renan, muito obrigado, são 8 meses já na estrada, a gente não queimou nenhum médio e nenhum driver, tá? Isso quer dizer eficiência e controle, e com produtos maravilhosos. Estúdio do Áudio, família Treme Treme. Breve, novos projetos junto. Valeu, galera! Cara, é massa ouvir um depoimento como esse de um cara que eu respeito muito, né, que é o Fernando, um cara que começou com um golzinho lá, com 2 falantes, e hoje está aí em um sistema desse porte, né? E saber que a gente participou disso e deixou ele realmente muito satisfeito, me deixa muito feliz e orgulhoso, e saber que eu também posso proporcionar para outras pessoas esse conhecimento, e para que essas outras pessoas também possam me ajudar a alavancar o nosso mercado, certo? Então eu quero aproveitar, a gente basicamente está encerrando aqui a aulinha de arranjo. É óbvio que tem muito mais conteúdo, mas o nosso tempo é muito curto, né, cara? Eu não vou conseguir ficar 2, 3 horas aqui conversando contigo, porque também eu sei que vai ficar cansativo. Mas é justamente para isso que eu decidi criar o grupo fechado do projeto Estudo Áudio, porque lá eu consigo me dedicar muito mais, né? Aqui no nosso workshop, eu tive que parar uma semana aí da minha agenda, né? Tirei tudo que eu estava fazendo, parei meus outros negócios para ficar dedicado aqui a criar todo esse conteúdo. Dá um certo trabalho, porque eu mesmo acabo criando o site, eu respondo os e-mails, todas as mensagens, eu gravo, eu edito, eu fico realmente envolvido porque eu quero ter certeza que eu estou te entregando o melhor conteúdo. Agora o que acontece? No grupo fechado, aí sim eu consigo me programar para criar muito mais material e muito mais conteúdo para as pessoas que querem se especializar. Como é que funciona lá, cara? Eu tenho um portal na internet, um site, em que o aluno que decide entrar no projeto, ele recebe um login e senha. Então ele vai ter acesso a diversos vídeos que eu já coloquei lá, eu já gravei, inclusive alguns aqui dentro do estúdio, outros eu gravo na rua, eu gravo em campo, e eu disponibilizo e coloco esse material lá dentro do portal. O aluno, ele pode acessar quantas vezes ele quiser, ele pode ver e rever esse material quantas vezes ele quiser, durante um período de pelo menos 2 anos, certo? Eu acredito que todo o material que está lá consegue tirar as dúvidas dele, mas se ainda assim ele sentir dificuldade, a gente vai ter um grupo também, né, como já tem hoje no Facebook, exclusivamente para esses alunos, e a vantagem de um grupo exclusivo é que lá, cara, você pode viajar nas ideias. Você pode botar tuas dúvidas, tuas perguntas, as tuas ideias mirabolantes, porque eu sempre brinco que é um mundo paralelo, né? Lá dentro todo mundo está aprendendo, todo mundo tem o mesmo objetivo. Então você não corre o risco de alguém lá, tu virar chacota, alguém reclamar, porque ali todo mundo quer ajudar mesmo o teu crescimento. Então é um grupo fechado, exclusivo para os alunos do projeto Estudo Áudio, que é onde a gente tem interação com o grupo, eu também participo bastante lá. Para outra maneira que eu tenho também de tirar tuas dúvidas são os encontros ao vivo. Pelo menos uma vez por mês eu ligo a minha câmera ao vivo, eu fico com 2 outras pessoas me ajudando, coletando as perguntas, e eu participo diretamente com os alunos, contribuindo com eles. Eu também, se porventura eu estiver desenvolvendo um projeto, fui fazer um alinhamento, estou envolvido com algo,
eu entro ao vivo também, puxo meu celular, entro ao vivo e trago os alunos para dentro do que eu estiver trabalhando, que eu acho que é uma maneira que eu tenho de poder mostrar para eles o mundo real funcionando. Então, a gente tem um portal que o aluno pode acessar quantas vezes quiser, tem o grupo no Facebook, que a gente pode contribuir mutuamente um com o outro, tem os encontros ao vivo, tá? Na última turma a gente fechou 4 encontros ao vivo, mas eu acabei fazendo muito mais, né? Porque vira e mexe eu ligava ali a câmera e conversava com os meninos. E esses encontros duravam aí em torno de 2, 3 horas, dependendo do momento, tá? Eu gravo os encontros ao vivo, né? Porventura você não conseguisse assistir, e disponibilizo lá no portal para você ver e rever de novo ele. No portal a gente vai ter separado em 6 módulos, tá? O primeiro módulo eu falo sobre o alto-falante, eu destrincho um alto-falante passo a passo, cada um dos parâmetros. Eu praticamente ensino você a projetar o seu próprio alto-falante. E a gente vai ter um ao vivo falando sobre lei de Ohm, como você calcular potência, tensão, definir bateria, ver o que pode queimar ou não o seu alto-falante, ver qual é a dinâmica da música para avaliar o valor RMS, valor de pico. Tudo isso a gente vê no primeiro módulo. No segundo módulo, você vai ver detalhadamente sobre todas as caixas acústicas que nós temos aí no mercado. Eu vou mostrar como é que você pode medir, quais são as características de cada uma delas, o que é que muda na musicalidade. Já no terceiro módulo é um módulo que você vai ser mais prático. Você vai ter um curso completo de Bassbox, que é um software de simulação de caixa dutada, selada, bem de pés de quarta ordem e sexta ordem. Você vai ter um curso completo de Horn Response, que é um software para modelamento de caixas cornetas. Vai ter um curso de SketchUp, que é um software para modelamento 3D, para você criar imagens e apresentar para o seu cliente, ou para você ver basicamente como o projeto vai estar ficando. E vai ter um curso de SketchUp, que é o software que eu uso para você poder criar imagens, ele é muito mais profissional, você detalha todas as caixas acústicas para poder mandar cortar madeira, por exemplo, e a gente tem uma praticazinha ali usando todos os softwares. Já no quarto módulo a gente tem técnicas de construção, eu falo sobre os materiais, material absorvente, tipo de parede de caixa, quais são as melhores madeiras para se utilizar. O quinto módulo a gente fala sobre arranjo, basicamente tudo que nós vimos aqui, de uma maneira um pouco mais complexa e mais detalhado. Eu vou te ensinar como projetar um line array, por exemplo, falar sobre comb filter, como fazer medição, eu mostro como é que você pode compor, por exemplo, a construção de um RTA. Já no sexto módulo é um laboratório prático, ou seja, tudo aquilo que eu estou desenvolvendo eu gravo e disponibilizo dentro do módulo 6 para que você possa ver na prática o negócio acontecendo. E disponibilizo também as práticas dos alunos. O aluno que está desenvolvendo algo que ele resolver gravar, ele me disponibiliza o conteúdo e eu disponibilizo lá no módulo 6, então para que você veja outras pessoas fazendo isso também, certo? Então se você tiver interesse, cara, fica ligado no teu e-mail. No domingo agora, no dia 8/10, eu vou mandar algumas informações detalhando como vai acontecer a inscrição que vai ser na segunda-feira, no dia 9/10, ali por volta das 11 horas. Então se você tiver interesse, fica ligado no teu e-mail, porque eu vou mandar exclusivamente por lá um link para você se inscrever nessa turma, certo? A gente vai ter um custo de inscrição, porque infelizmente o ser humano só valoriza aquilo que ele paga, né, para ter. Então a gente vai ter um custo, eu preciso também financiar toda a estrutura que nós temos aqui por trás, os servidores, todos os vídeos, a equipe de apoio. Então nós temos um custozinho ali, mas com certeza vai ser muito facilitado, a gente vai poder fazer em até 12 vezes aí, porque realmente eu quero que você possa participar, eu quero contribuir com o teu aprendizado e eu espero contar contigo dentro dessa nova turma. Quem me conhece sabe, cara, eu sou um cara que eu divido o máximo de informação que eu posso. A prova disso é que eu estou fazendo um workshop gratuito justamente porque eu quero contribuir. Só que quando a gente quer uma informação um pouquinho mais detalhada, aí sim a gente parte para um próximo nível e eu espero te ver nesse próximo nível. Beleza? Obrigado por ter estado comigo até agora, cara. Dá um trabalhão fazer tudo isso, é uma maratona, mas eu adoro fazer esses workshops porque eu tenho certeza que eu contribuo muito aí para o crescimento do nosso mercado, certo? Espero poder te ver lá do outro lado, no grupo fechado. Um grande abraço. Não esquece de me seguir nas redes sociais, no YouTube, Renan Lopes, facebook.com/estudo do áudio e procura lá no Instagram, renanlopes.audio. Vai ser muito bom continuar um papo contigo. Se infelizmente tu não conseguir entrar no grupo fechado, continua me acompanhando nas redes sociais que eu estou sempre postando informação lá. Um grande abraço e até depois. Meu nome é Wagner Alves, eu tenho 36 anos, sou aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e eu também sou aluno do Estudo do Áudio. Cara, a minha história, assim, desde criança, tá? Eu sempre tentei, né, fazer todos os cursos que tinham à minha disposição. Eu estudei, fiz cursinho no Senai, fiz cursinho no Senai, fiz curso de eletricidade, de eletrônica, de marcenaria, de mecânica,
tudo que tinha disponível para mim fazer de curso. Meu pai sempre disse para mim que todos os cursos que eu pudesse fazer na minha vida só iam me ajudar, então realmente eu fiz todos. E quando eu comecei a fazer esses cursos, né, eu mais ou menos com uns 11 anos de idade comecei a estudar eletrônica e eu descobri que eu era apaixonado por eletrônica e áudio. Tudo que envolvia eletrônica e áudio eu tentava estudar ao máximo possível. Quando eu era adolescente eu descobri que os bons alunos do Senai ganhavam uma cota, no caso, né, de uma empresa para estar estudando lá. No meu caso eu estudava eletricidade na época no Senai. E daí com o dinheiro dessa minha cota do Senai, eu consegui montar uma empresa de sonorização de pequenos e médios eventos, no caso, né? Isso há mais ou menos uns 15 anos atrás. E sempre com um segmento no setor, trabalhando no setor de eletrônica também, no caso, né? Tudo, como eu falei, né? Sempre envolvendo assim o que envolvia, até porque naquela época quando a gente achava um equipamento profissional era muito caro e às vezes a gente tinha que montar, tu montava para que o custo, ou tu trabalhava com uma coisa importada, profissional, caríssima, ou tu acabava tendo que montar o teu equipamento, no caso, né? E sempre trabalhando com segmento de eletrônica também, desenvolvendo alguns aparelhos feitos sobre medida, sobre encomenda no setor de eletrônica e áudio para alguns clientes, no caso, sempre visando assim, sempre gostei muito de equipamento o mais, sempre visando qualidade, né, eficiência e sempre o mais prático e mais compacto. Com o passar dos tempos, né, eu comecei a ver assim, ó, entre os clientes e parceiros, no caso, que a gente tem, alguns eu percebi uma evolução assim gigantesca de conhecimento na área de áudio que me surpreendeu um monte, né, cara, e eu fui tentar entender, né, como é que pode, com tão pouco tempo o cara aprendeu e tá falando uma outra linguagem mais técnica, diferente, assim. Aí eu fui tentar descobrir de onde é que saía isso e por intermédio disso descobri que essas pessoas tinham feito o curso com o gênio Renan Lopes, né? E fui atrás do tal do gênio Renan Lopes. Um abraço aí, Renan. E, cara, aí resolvi me inscrever, fazer o curso também, né? O curso de alto-falantes e caixas acústicas número 2, né? Aí fui fazer o curso, comecei a fazer o curso, estudar, aprender. Cara, quando eu comecei a fazer o curso do Renan, eu percebi que tinha uma infinidade de ferramentas e recursos à disposição que eu nunca tinha usado na minha vida, que possibilitavam assim a gente medir os parâmetros de um transdutor, simular uma caixa de som antes de montar, né? Em vez de tu montar assim, eu tenho alguns tipos de caixas acústicas que eu sou apaixonado desde criança, tipo uma Band Pass, por exemplo, mas eu montei, quando criança eu devo ter montado umas 20 Band Pass. Se 2 funcionaram, eu fiquei no lucro, né? Aprendi a importância da gente analisar e medir os parâmetros de um alto-falante, né? Aqueles parâmetros Tier-Small que tem ali no alto-falante, aquilo ali, por sinal, os parâmetros dos alto-falantes, cara, uma coisa que antes a gente eu olhava assim aquilo ali e tinha um medo, né? E estudando um pouco com o Renan, eu descobri que os parâmetros do falante não é um bicho de 7 cabeças, não, ele é bem mais simples. Estudando e aprendendo um pouco, é bem mais simples de tu trabalhar sabendo, avaliando o alto-falante antes de tu começar a fazer teu projeto, no caso, né? E descobri também assim que nem sempre o alto-falante lá importado e mais caro é o melhor que tem pro projeto que tu tá fazendo e pra tua aplicação. Às vezes trabalhando em cima dos parâmetros de um transdutor, fazendo um projeto bem elaborado,
tu consegue, às vezes, com custos bem reduzidos, montar um projeto muito melhor. Hoje eu não consigo me imaginar, né, projetando, desenvolvendo algum projeto, algum equipamento sem esses recursos que eu conheci através do estudo do áudio, né? Mesmo um sistema simples que eu considerava bom antigamente, hoje eu percebo que com todos os recursos que eu aprendi através do curso, eu consigo fazer com que ele tenha muito mais qualidade, muito mais eficiência, muito mais desempenho do que era antigamente. Bom, pessoal, o que eu vejo assim no curso do Renan, além dele falar a minha língua, a nossa língua, né, e abordar o material do curso de uma forma simplificada e descontraída, qualquer pessoa que já tenha acessado aí o canal do Renan logo percebe que, assim como eu, ele também é uma pessoa que ama muito o que ele faz. Então, se você, como eu, também gosta de áudio ou trabalha nesse setor, seja ele hi-fi, high-end, residencial, automotivo ou até mesmo profissional, e realmente quer fornecer um diferencial para o seu cliente, obtendo melhores resultados com melhor qualidade, eu indico fortemente fazer o curso do Renan Lopes. É isso aí, pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês. Abraço, Renan Lopes, abraço pessoal aí do estudo do áudio.